Nós estamos aqui nesse propósito 40 dias conhecendo o propósito de Deus, em busca do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós entendemos que Deus tem um propósito para cada um de nós individualmente. Deus tem um propósito para nós também coletivamente, como Ministério Nova Dimensão. Deus tem um propósito para a nossa família, para a nossa casa realmente familiar. Deus tem um propósito para isso. Nós não somos apenas chamados para ser estatística para o IBGE, sabia disso? Nós não fomos chamados simplesmente para ser um número de estatística no IBGE. O mundo que nós vivemos, ele vive contabilizando isso. Temos tantos cristãos, temos tantos evangélicos, tanto isso, tanto aquilo, mas na verdade Deus nos chamou para fazer estatística. Deus nos chamou para vivermos o louvor da sua glória. Isso só é possível quando nós descobrimos e vivemos e manifestamos o propósito de Deus nessa terra. Não tem como a gente ser pleno em Deus sem que o propósito dele não seja revelado, sem que nós vivamos por esse propósito, porque dentro do propósito nós encontramos tudo o que nós precisamos. Dentro do propósito de Deus existem as pessoas que nós precisamos estar aliançados. Dentro do propósito de Deus existem todos os recursos que nós precisamos para cumprir o propósito de Deus. Então, quando nós descobrimos o propósito, nós descobrimos o mapa da mina, né? Nós descobrimos aquilo que precisamos para voar alto, em nome do Senhor Jesus. Amém? Primeira semana nós entendemos qual a razão que nós estamos aqui na terra. Deus tem um propósito para isso, né, de nós estarmos aqui na terra. Segunda semana nós fomos ministrados a respeito do primeiro propósito, que é a adoração. Nós fomos chamados não para adorar, nós fomos chamados para ser os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Semana seguinte, semana passada, nós fomos ministrados a respeito da importância de estarmos ligados no corpo de Cristo e sermos igreja. E hoje nós falaremos a respeito do tema: você foi criado para ser parecido com Jesus. Aleluia! Se você olhar no espelho, normalmente nós olhamos no espelho, nós buscamos traços físicos, né? Nós nos parecemos com os nossos pais, nos parecemos com alguém da família, mas a grande verdade é que nós, muito mais do que isso, nós precisamos ter as características de Jesus, nos ser parecidos com Cristo. Para os homens, nós falamos, quando eu falo assim, olha, nós precisamos ser parecidos com Jesus. Muitos homens já vêm na mente ali, não, eu preciso deixar minha barba crescer, preciso deixar o meu cabelo crescer, porque eu quero ser parecido com Jesus. Mas eu quero te lembrar que muito além das características físicas, há algo dentro de nós, que precisa ser alcançado, para que nós nos tornemos parecidos com Jesus. E é interessante, eu vou ler alguns textos aqui, mas é tão interessante, que quando nós descobrimos a nossa origem, nós fazemos parte de uma família, a família de Deus, nós entendemos que todo filho tem característica do pai. Se nós somos filhos de Deus, o nosso DNA é também do nosso Deus. Temos o DNA celestial, precisamos ter também características que vai confirmar que nós parecemos com o nosso Senhor. Amém? Quantos me entendem? Glória a Deus. Quero ler aqui o primeiro texto, Romanos capítulo 8, no versículo 29, diz assim: desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e Ele sabia quem iria, se tornassem semelhantes ao seu Filho. Olha que interessante a palavra, se tornassem semelhantes ao seu Filho. Simplesmente uma aparência física. No original, a palavra semelhante, ela tem um significado muito precioso para nós. O que Jesus está falando aqui, quando Ele diz, nós precisamos nos tornar semelhantes. Semelhante significa ter a mesma forma. Olha só. Então o desejo do coração de Deus é que nós nos tornemos a mesma forma de Jesus. Olhar para você,
vai ver Jesus. Olhar para mim, precisa ser visto Cristo. Olhar para a forma que eu me comporto, a forma que eu me comunico, para a forma que eu trato os da minha casa, precisa caracterizar: eu estou na mesma forma de Jesus. Parece algo difícil, não parece? Mas quanto mais eu tenho de Jesus, menos de mim mesmo eu vou ter. Quanto mais cheio dele, menos eu vou ter de mim mesmo, menos eu vou ter dessa terra. Então esse primeiro texto já nos confirma que há um desejo do coração de Deus, que nós nos tornemos como a mesma forma de Jesus. O segundo texto que eu quero ler aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, no entanto, não temos o véu sobre o nosso rosto, podemos ser, mais uma vez aqui a palavra ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. Olha só, não temos mais o véu sobre a nossa cabeça, e todos nós podemos ser espelhos, ou seja, as pessoas vão olhar para nós, e não vai ser mais refletido a nossa própria imagem, o nosso próprio temperamento, mas Cristo, a glória de Deus, será claramente vista. Olha só, nós vamos refletir claramente a glória de Deus. As nossas ações vão testificar de que natureza nós somos. Olha que lindo isso. Continua dizendo o texto: à medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, mais uma vez aqui, somos transformados com glória cada vez maior, e tornamo-nos, mais uma vez, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele, Jesus. Olha só, quanto mais o Espírito de Deus trabalha do lado de fora, não, do lado de dentro, quanto mais essa palavra entra em nós, quanto mais nós nos enchemos de Cristo, mais e mais nós vamos ser transformados na mesma forma que Jesus é. Olha que lindo isso. Mais um texto que eu quero ler aqui, no Efésios capítulo 4, versículo 15, diz assim: Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, à semelhança de Cristo em tudo. Tudo é tudo. Olha só, Deus deseja que nós cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor. Olha só, proclamemos em amor a semelhança de Cristo em tudo, em todos os ambientes. Nós temos uma missão e um desafio, nós nos permitirmos ser moldados. Para todos esses textos que eu li, a palavra-chave dos textos é ser, ou seja, metamorfose, a transformação, é a mudança de um ser em outro ser, ou seja, é uma mudança de condição, é uma mudança de natureza. Assim como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, tudo se fez novo. Nós nos tornamos filhos de Deus, nós entramos na família de Deus, não somos mais cidadãos dessa terra, não somos mais ou não devemos mais ser parecidos com um cidadão terreno comum. Há algo que nós precisamos nos amoldar. Romanos capítulo 12 fala que nós não devemos nos amoldar segundo os padrões deste mundo, porque nós não fazemos mais parte deste mundo. Há uma renovação de mente que precisa acontecer pela palavra de Deus, para que Jesus seja a nossa forma, para que nós sejamos amoldados de acordo como Ele é, como Cristo é. Amém? Primeiro desafio que nós temos como igreja de Jesus, para nos tornarmos parecidos com Cristo, uma metamorfose precisa acontecer. Eu preciso entender que eu fui chamado, você foi chamado a sermos discípulos de Jesus, a entendermos a riqueza que há no discipulado. Jesus, em toda a sua vida, seu ministério, ele se moveu assim.
Jesus começou a igreja separando 12 homens, trazendo para perto, discipulando esses homens, trabalhando na vida desses homens. E eu e você precisamos pensar nisso. Se Jesus me chama a uma proximidade, se Jesus me chama a me tornar da mesma forma que Ele é, caráter então eu preciso expressar. Qual caráter nós precisamos expressar? O meu caráter ou o dele? A minha vida ou a dele? A minha natureza terrena ou a natureza dele? É um desafio que nós temos que pensar nessas coisas. Então ele nos chama ao discipulado. O texto aí de Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento, ou seja, do lado de dentro, eu preciso ser como Ele, e eu preciso priorizar o que Ele priorizou, e eu preciso aprender com Ele. Jesus então se moveu através de relacionamento, através de um relacionamento. Você imagina, se eu e você tivermos essa mentalidade que Cristo desenvolveu com os seus discípulos, e ser discípulo significa ser como o seu mestre. A palavra discipulado nós não achamos na Bíblia, mas nós encontramos a ordem dele, a ordem de Jesus, que diz, que nos ordena aí por todo mundo. Aí no texto de capítulo 28 de Mateus, no versículo 19: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos aqui uma ordem de Jesus a fazer discípulo. Porém, só faz discípulo quem é discípulo. Só reproduz um discípulo aquele que é um discípulo. Jesus em todo tempo manifestou aquilo que o Pai gerou dentro dele. Jesus em tudo manifestou o Pai. Jesus em tudo reproduziu o que o Pai colocou dentro dele. E exatamente esse é o nosso desafio: manifestar aquilo que Cristo colocou dentro de nós, como discípulos de Cristo, como aquele que é como o seu mestre. Nós precisamos aprender com Ele e nos movimentarmos assim, como Cristo. E quando nós falamos de discipulado, discipulado não é regra sobre regras, preceito sobre pretexto. Discipulado não é dominar sobre pessoas, não é, aprisionar pessoas à sua vontade, não. Discipulado é proteção, discipulado é relacionamento, discipulado é comunhão, discipulado é abrir o coração, é proteção, é nos ajudar a crescer, é botar para fora as nossas mazelas com alguém, para que tenhamos suporte, para que tenhamos direção, para que sejamos mais curados e mais libertos. Então o discipulado, assim como Jesus fez, pegou pessoas comuns, trouxe para perto, e aí fica no ministério de Jesus. Não foram os milagres que Ele fez, não foram aquilo que Ele fez com o seu poder, não. A eficácia do ministério de Jesus foi aquilo que Ele gerou a partir dele. Reproduziu o seu coração, reproduziu o chamado, reproduziu discípulos parecidos com Ele. E graças a Deus que isso não parou naqueles 12 homens. Graças a Deus que isso chegou a nós. Nós somos uma igreja de discípulos, amém? Quantos são discípulos de Jesus aqui? Quantos são como o seu mestre aqui? Aleluia. Então quero te lembrar, esse lugar vai ficar pequeno para aquilo que o Senhor vai fazer aqui. Discípulos entendem e manifestam exatamente isso em amor, como o texto que eu li anteriormente. Então Jesus nos chama ao discipulado. Olha, se eu e você entendermos isso, a ênfase que Jesus teve, nós vamos ser discípulos dentro da nossa casa, vamos ser discípulos de Jesus, vamos reproduzir discípulos dentro de casa. Nós vamos ser discípulos de Jesus na nossa escola, nós vamos ser discípulos de Jesus no trabalho, nós vamos ser discípulos de Jesus quando está sós com a namorada, com o namorado. Esse é o desafio de nós sermos discípulos, não simplesmente na reunião de PG, não, eu sou discípulo, não. Discípulo de Jesus na empresa, aquele que é empresário, entender que na sua empresa você precisa ser um discípulo de Jesus, ser como o seu mestre na sua empresa. Nós, aqueles que é funcionário, eu sou um discípulo de Jesus aqui neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Mas um desafio, sim,
mas é o modelo que Jesus criou para nós. Nesse modelo tem mesa, nesse modelo tem comunhão, nesse modelo tem compartilhar de coração. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler uma frase aqui de John Stott, né? Foi um pastor famoso, teólogo, já falecido. Ele diz algo, ele definiu o cristianismo assim: o cristianismo não é primariamente um sistema ético, um sistema de ritual, um sistema social ou um sistema eclesiástico. Ele é uma pessoa, e ele é Jesus Cristo. E ser um cristão é conhecer a Jesus, é segui-lo e acreditar nele. É uma frase desse homem que entendeu isso na sua época. Então, ser um cristão, o cristianismo não é simplesmente um ajuntamento de pessoas. Ser um cristão é ser pequenos cristos, pessoas que vão expressar e manifestar quem Cristo é nos ambientes. A gente ainda espera que a nossa cidade, que a nossa nação seja transformada por políticos. Muita gente pensa assim, muita gente vai para a rua fazendo passeata, fazendo manifesto, isso, ele sim, ele não, mas na verdade nada disso tem valor, nada disso transforma coisa alguma. O que transforma a sociedade são discípulos de Cristo, são homens, são profetas de Deus, que manifestam aquilo que o céu diz a seu respeito e manifesta na terra, que trazem o céu para a terra. A palavra do Senhor fala que Cristo é em nós a esperança da glória. Somente a igreja tem esse poder de transformar, quando nós entendemos que somos transformados para transformar. Só um discípulo faz isso, só um discípulo manifesta o seu mestre nas suas atitudes. Aleluia. Quero aqui discorrer com os irmãos algumas verdades que nós precisamos entender. Se nós queremos ser parecidos com Jesus em tudo, se nós queremos manifestá-lo em tudo que fazemos, com base no texto de capítulo 10 de João, dos versículo 1 até o versículo 21, eu não vou ler aqui agora, eu vou ler aos poucos, mas eu quero discorrer com os irmãos aqui algumas verdades importantes para nós, que vai fazer com que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. A primeira ação que eu e você precisamos ter como alguém parecido com Cristo, como alguém que é um discípulo de Jesus, nós precisamos esperar, aliás, nós precisamos confiar plenamente em suas intenções. Não tem como um relacionamento a dois que não haja confiança. Não tem como um casal viver a plenitude no casamento se não houver confiança. Não tem como duas pessoas desenvolverem um relacionamento saudável se não houver confiança. Por isso, se Jesus é o nosso Senhor, se Ele é a forma pela qual nós devemos ser moldados, precisamos desenvolver um relacionamento de confiança plena nas suas intenções. Olha o que diz o texto, João 10, versículo 1 ao versículo 2: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aleluia. Olha que tremendo isso. Jesus, ele está dizendo no início: eu vos asseguro, ou seja, eu garanto, em mim você pode confiar. Ele está dizendo: olha, as pessoas te ferem, as pessoas enganam, as pessoas traem, as pessoas mentem, as pessoas mudam de lugar, as pessoas, elas são levadas a circunstâncias, mas eu vos asseguro, ou seja, eu não faço assim, eu sou Jesus, em mim você pode confiar. E nós precisamos ter essa clareza. Muitas vezes nós acreditamos em um laudo médico, muitas vezes nós acreditamos num noticiário, nós acreditamos num relatório negativo, numa fofoca, mas Jesus, ele fala: eu vos asseguro, em mim vocês podem confiar. Quantos confiam em Jesus plenamente? Aleluia. Precisa haver essa confiança,
porque se eu confio, quanto mais eu confio, mais eu me rendo, mais eu me lanço nesse relacionamento. Você confia em deixar a chave da sua casa com qualquer pessoa? Não, né? Somente com as pessoas que você confia. Agora, para Jesus, nós podemos entregar a chave da nossa casa, a chave do nosso coração, a chave de tudo, porque nele nós podemos confiar. Aleluia, glória a Deus. A segunda parte do versículo, ela está dizendo assim, eu vou ler desde o começo, versículo 1 também aqui. Eu vos asseguro que aquele que entra pela porta das ovelhas, mas entra por outra porta, é ladrão, é assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ou seja, eu e você temos um pastor. Jesus, ele é o pastor. O que diz no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Se eu tenho esta verdade, se eu confio plenamente nessa verdade, eu sei que não terei falta de nada. Nós teremos pastos verdejantes. O nosso desafio é entrar por essa porta. Entrar por essa porta, entrar neste lugar que Cristo abre para mim e para você. Acessar esse lugar de confiança, de dependência, de segurança. Por quê? Porque em Jesus nós podemos confiar. Ele é o bom pastor, Ele é o supremo pastor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendo aqui que em Cristo nós encontramos segurança, nós encontramos um lugar seguro. Salmo 91, né, o que diz no Salmo 91, um lugar de proteção, um abrigo seguro, nós encontramos nele. Amém? A segunda ação que eu e você precisamos para sermos parecidos com Cristo Jesus é esperar passagem pelas portas que Ele abrirá. Versículo 3, a parte A do versículo 3 diz assim: o porteiro abre-lhe a porta. Ou seja, Jesus abre a porta. Queridos, o pior do que ter muitas portas abertas, do que ter uma porta aberta, é ter muitas portas e não saber para qual entrar. Porém, quando eu e você confiamos no pastor, quando eu e você confiamos no supremo pastor, nós entendemos que Ele abrirá cada porta que nós precisamos entrar. A cada momento das nossas vidas, a cada porta, a cada nova etapa que nós vamos viver, Ele vai abrir cada porta que nós precisamos. Não adianta a gente arrombar, não adianta a gente ficar ansioso, não adianta a gente sofrer por antecipação, porque Ele vai abrir a porta. O que diz a palavra do Senhor? Todo aquele que bate, o que diz? Abrir-se-vos-á. Todo aquele que procura encontra, todo que bate, abrir-se-vos-á. O porteiro vai abrir a porta. Todas as vezes que nós, como ovelhas do seu aprisco, sabe, na dependência dele, precisamos dar novos voos, precisamos avançar ainda mais. Ele vai abrir cada porta que nós precisamos abrir. Não adianta sofrer, não adianta a gente ficar ansioso, como eu disse. A dependência do Senhor me coloca nesse lugar de segurança, nesse lugar de expectativa nele. E é esse lugar que nós precisamos encontrar. Glória a Deus. O texto aqui, na época, a palavra porta, né, que fala no texto aqui, na cultura da época, as cidades eram cercadas. As cidades haviam muros que cercavam toda a cidade. A segurança da cidade eram os muros. E para adentrar naquela cidade, a porta precisaria ser aberta. Para entrar naquele lugar de segurança, aquela porta precisava ser aberta. Porém, para mim e para você, há também um lugar de proteção que nós precisamos entrar. E essa porta se chama Jesus. Essa porta se chama Jesus. Quando nós entramos neste lugar, nós passamos a descobrir coisas sobrenaturais que ainda não conhecemos. Glória a Deus.
O que nós aprendemos aqui é que em Cristo nós encontramos direção, porque o pastor vai abrir cada porta que nós precisamos. Amém? Terceira ação que eu e você precisamos para que nos tornemos parecidos com Cristo, é ter um relacionamento pessoal, de intimidade com Ele. Ter um relacionamento de intimidade com Ele. Olha o que diz aqui no versículo 3: o porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as leva para fora. Olha que lindo. O porteiro abre as portas, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama cada uma pelo nome. Olha que lindo. Eu não sei o nome de muitos aqui, mas Jesus sabe o nome de cada um aqui, e Ele chama cada um de nós pelo nome. Cada um de nós, cada filho, Ele conhece cada um e chama cada um pelo nome. Olha que lindo, que Deus maravilhoso é esse nosso Deus. Nós conhecemos a sua voz, temos intimidade com Ele, a voz dele será audível aos nossos ouvidos. Se desenvolvemos um relacionamento de intimidade com Ele, a sua voz se tornará clara para as nossas vidas. Nós não vamos ouvir mais a voz do medo, nós não vamos ouvir mais a voz da ansiedade, nós não vamos ouvir mais a voz da depressão, nós não vamos ouvir mais a voz dizendo que não tem jeito, a voz da impossibilidade, a voz da desistência, porque nós conhecemos a voz do pastor, do supremo pastor. Nós conhecemos sua voz, ele nos chama pelo nome e nos convida a entrar, e nós entraremos. Querido, você já viu um casal gerar filhos fora da intimidade? Não existe. Não existe como gerar nada fora da intimidade. Com Deus é a mesma coisa. Nós somos a noiva de Cristo, Ele é o noivo, e tudo que Ele gera é na intimidade. Não tem como ser de outra forma. Nós não encontramos o propósito de Deus buscando no Google, não. Nós não encontraremos o propósito de Deus buscando nas filosofias da terra, não. Somente em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A palavra do Senhor fala que Ele revela segredos àquele que o teme e o faz conhecer a sua aliança. Então, nesse lugar de intimidade há segredos que o Senhor compartilha conosco. Relacionamento com intimidade. Queridos, nós estamos acostumados em uma cultura de controle. Estão tentando nos colocar dentro de nós uma cultura de controle, e com Cristo não é assim. Cristo nos deu livre, Deus nos deu livre arbítrio. Nós decidimos o nível que nós vamos andar nele. Quanto mais intimidade, quanto mais relacionamento, mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais eu vou receber dele. E quanto mais eu receber dele, mais eu vou manifestar dele. Simples assim. A intimidade me coloca num lugar de revelação, num lugar de revelação do céu. Então nós precisamos muito mais do que conhecer sobre Jesus, nós precisamos conhecê-lo e desfrutar de quem Ele é, através da intimidade, de um relacionamento de intimidade com Ele. Mais um texto aqui no versículo 14, capítulo 10, versículo 14, diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quantas são ovelhas de Jesus? Ele nos conhece, mas o desafio que nós temos é de conhecê-lo. Eu não sei quantos já viram uma criação de ovelhas, quantos já viram de perto. O pastor de ovelhas não precisa se esforçar para que as ovelhas atendam o seu comando. Ele simplesmente chama, as ovelhas vêm. Diferente do boi. O boiadeiro precisa montar em um cavalo e cercar daqui, cercar dali. Muitos têm que trazer laço, senão não vem. O bode também é um bicho terrível. O bode parece ovelha, mas não é. O bode, ele é rebelde. O bode, ele quer fazer as coisas do seu jeito. Mas no aprisco de Cristo só entra a ovelha.
No aprisco de Jesus só entra ovelha. Que coisa linda, um monte de ovelha. Quando o pastor chama, elas vêm uma a uma na direção do seu pastor, e Ele chama eu e você para fazermos parte desse aprisco. Ele chama eu e você para esse relacionamento de intimidade, que não precisa de ficar mandando mensagem para mim, para você: olha, faz isso, faz aquilo, vem para o culto, vem para a igreja, vai para o PG. Não, Ele chama eu e você para um relacionamento de intimidade, que eu conheço a voz do meu pastor, eu conheço a voz, eu sou ovelha, e como ovelha eu vou correr para pastos verdejantes. Então, queridos, são coisas que acontecem somente na intimidade. Na intimidade eu paro de olhar o outro e passo a olhar para mim, ficar o outro e passo a olhar mais para a minha vida, porque na intimidade o Senhor revela eu para mim mesmo. Fora da intimidade eu me torno justiceiro, como muita gente está fazendo na internet aí. Muita gente até que se diz crente, estão indo para a internet para metralhar o irmão, estão indo para a internet para tirar a saia do outro. Que evangelho é esse? Já viu Cristo fazer isso? Se nós nos parecemos com Cristo, os maiores atributos precisa ser graça, misericórdia, perdão, amor. Já tem um acusador, esse papel de acusador já está ocupado pelo diabo. Nós não somos chamados para acusar, nós somos chamados para amar, para manifestar Cristo, manifestar o amor dele nos ambientes. Somente na intimidade a gente descobre isso. Somente na intimidade a gente consegue manifestar quem Ele é, quem Cristo é. Quantos querem mergulhar mais fundo em intimidade? Em Cristo nós encontramos identidade, e em Cristo também nós encontramos crescimento. Não tem como a gente se relacionar profundamente com Cristo e nos tornarmos outra coisa. Não tem como a gente se relacionar com Ele e não nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. A gente precisa pensar nessas coisas. Será que, se nós fôssemos perguntar para os nossos filhos, se nós nos parecemos com Jesus dentro de casa, qual será a sua resposta? Pensa nisso um pouquinho. Será que os nossos filhos vão poder dizer assim: olha, meu pai e minha mãe é a cara de Jesus? Ou ele vai falar que parece outra coisa? Pensa nisso. Será que as pessoas que estão à nossa volta vão perceber que nós parecemos com Cristo? Ou nós parecemos com aqueles fariseus, mestres da lei, justiceiro, que quer justiça para o outro e misericórdia só para si? Esse dia eu vi algo, queridos, na internet, assim, num Reels ali, alguém postando algo, de uma pessoa pregando no púlpito, uma missionária pregando no púlpito, e ela tem a coragem de falar, olha, eu vou orar para Deus matar essa pessoa, estão falando de mim por aí, e eu vou orar para Deus matar, para ir para a cova, para ir para a sepultura. Eu falo, é representante do capeta pegando um púlpito, se dizendo missionária de Jesus? Não tem como, porque aquele que é discípulo de Jesus manifesta amor, misericórdia. Você lembra de Estevão sendo apedrejado injustamente? Tinha todas as razões para falar: Deus, manda fogo do céu, destrói esse povo. O que ele faz? Com o rosto brilhante, ele fala: Senhor, não impute a eles esse pecado, eles não sabem o que fazem. Esse é um discípulo de Jesus autêntico. Esse é um discípulo de Jesus que manifesta aquilo que o seu mestre manifestou em todo o tempo. Esse aprendeu com o mestre. Por quê? Porque se relacionou com o mestre. A intimidade nos coloca nesse lugar. Eu vou fluir daquilo que eu estou cheio. Eu só fluo daquilo que eu estou cheio. É tão interessante que quando eu estou cheio de Cristo, eu não preciso me esforçar para manifestá-lo. Eu simplesmente fluo. Uma mangueira não precisa se esforçar para produzir manga, assim como uma laranjeira não precisa se esforçar para produzir laranja, faz parte da natureza dela. Se eu estou cheio de Jesus, se é Cristo, como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então vai ser exatamente Ele que vai fluir.
das minhas ações e das suas ações. Não vai fluir mais um cidadão, um homem e uma mulher rixosa, não vai fluir mais um homem turrão, um homem, sabe, iracundo, um homem desistido, um homem crítico. Não, vai fluir Jesus, vai fluir aquilo que Jesus flui: misericórdia, graça, perdão, amor. Então, somos chamados a ser parecidos com Cristo. Então eu preciso fluir Cristo em tudo que eu faço. Amém? Glória a Deus. E aqui também outra ação que nós precisamos para nos tornarmos parecidos com Cristo: desenvolver uma jornada de confiança ao lado dele. Olha só, desenvolver uma jornada de confiança ao lado dele. Capítulo 10, versículo 4 de João, diz assim: e depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Aleluia. Saímos de um lugar, começamos a nos tornar filhos maduros, começamos a nos tornar discípulos sensíveis à sua voz, convictos de que em tudo que nós estamos fazendo, Ele está adiante de nós, Ele está do nosso lado, faça chuva ou faça sol, está difícil ou está fácil, Ele está ali conosco, porque Ele disse que estaria, Ele diz que estaria. Ele vai adiante das suas ovelhas, as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então todo aquele que entregou a sua vida para Jesus, todo aquele que decidiu por Jesus, algo começa a acontecer na sua vida a partir desse dia. Jesus não passa mais a ser alguém distante, não, Ele passa a permanecer na sua vida e na minha vida. Ele passa a habitar em nós pelo Espírito Santo, Ele passa a estar adiante de nós, e as suas ovelhas o seguem, diz a Bíblia, porque conhecem a sua voz. Nós passamos então a ser conduzido por Ele, pelo Senhor, aquele que está atento à sua voz, aquele que em intimidade depende, passou a desenvolver essa jornada de confiança, passa a depender e a ouvir a sua voz, a voz do pastor, a voz do supremo pastor. Todos nós temos muitas demandas na nossa vida, todos nós temos muitas decisões a tomarem diariamente, todos nós precisamos de respostas, todos nós temos clamores dentro de nós, precisamos de coisas importantes nas nossas vidas. Você sabe qual que é o problema? Que muitas vezes, muitos de nós passamos, é que ao invés de desenvolver esse relacionamento de intimidade, de confiança, entender que Jesus está do nosso lado, a gente vai buscar resposta no Google, a gente vai buscar resposta, hoje está na moda, né? A inteligência artificial, vai lá perguntar para a inteligência artificial o que fazer. A gente vai procurar resposta nos coachings, a gente vai buscar a resposta no humanismo, a gente vai buscar muitas vezes resposta nas coisas dessa terra, mas a palavra do Senhor nos garante que em Cristo, somente nele, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todas as dúvidas que eu tenho, Jesus tem as respostas. Tudo que eu preciso para a minha família, para o meu casamento, para que os meus filhos sejam abençoados, em Cristo Jesus eu encontro. Tudo que eu preciso para crescer, Cristo já proveu para mim e para você. Crescer na graça, no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mergulhe em Deus. A palavra do Senhor fala, olha, quando nós orarmos, nós devemos entrar no quarto, fechar a porta, e o Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Aleluia. Então há um lugar de intimidade, há um lugar de confiança que nós precisamos desenvolver em Cristo Jesus. Por que Pedro andou sobre as águas? Somente Pedro na história teve esse privilégio. Pedro, quando
vê Jesus andando sobre as águas. Pedro diz: Senhor, se és tu, me chama, para que eu também vá até o Senhor. Jesus disse: vem. Pedro foi. Ao ouvir a voz do pastor, Pedro andou sobre as águas. Mas quando Pedro mudou o foco, quando Pedro passou a olhar para as circunstâncias, ele começou a afundar, porque a confiança começou a ser abalada pelas circunstâncias. A confiança de que Jesus estava diante dele começou a ser abalada pelas forças das ondas. E muitas vezes, muitos de nós passamos por essa situação. Os ventos sopram, as ondas da vida começam a tentar nos afrontar. Muitos se esquecem que Jesus está diante de nós. Jesus está com os braços estendidos ali, somente aguardando o nosso clamor. Pedro, quando grita: Senhor, salva-me, estou perecendo, imediatamente Jesus estende as mãos e diz: homem de pequena fé. Muitas vezes nós agimos assim, como homem de pequena fé, porque não confiamos como deveríamos confiar no nosso Senhor. Muitas vezes nós confiamos em relatórios errados, confiamos em mensagens, em pensamentos errados, nas nossas emoções, e nos tornamos frágeis. Mas nós temos um pastor, nós temos um Senhor, nós temos um Deus todo-poderoso que nos guia em todo o tempo, que nos chama pelo nome, sabe, que tem um caminho plano para cada um de nós. Nós só precisamos plenamente mergulhar em confiança a esse Deus. Aleluia. Mais um texto que eu quero ler aqui, capítulo 10, versículo 28, diz: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aleluia. Eu vos dou a vida eterna, elas jamais, essas ovelhas jamais perecerão. Eu preciso ter essa segurança nele. Ele me deu, ele te deu a vida eterna. Se você nasceu de novo, se você entregou a vida para Jesus, já é um direito seu, já é um direito, já é algo que ele já conquistou para você e para mim. Vida eterna, eu dei, eu dou. Ele já deu, na verdade, né? Já nos deu a vida eterna, e ninguém poderá nos arrancar das mãos de Jesus. Isso nos faz sentir seguros, isso nos faz vencer o medo. A palavra fala que o elo perfeito, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Eu preciso confiar no amor do meu Senhor. Amém? Glória a Deus. A quinta ação que nós precisamos ter é ter a esperança firmada nele. Ou seja, a esperança fala de futuro, esperança fala de algo para o amanhã. Não tem como eu ter esperança no passado. A esperança está ligada a algo que vai acontecer. Olha o que fala aqui no versículo 9, versículo 10, versículo 9 e 10. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, será, entrará e sairá, encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim, ou seja, o ladrão no presente tenta entrar, o ladrão no presente tenta nos assaltar, nos roubar, tenta nos destruir, mas Jesus nos lembra de algo que já foi feito no passado, que o nosso futuro seja plenamente seguro, nós tenhamos essa convicção. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a vivam em abundância, e a tenham em abundância. Jesus já veio, isso já está pronto, a vida abundante já é uma realidade. Porém eu preciso entender que o meu futuro está blindado nas mãos do Senhor. Você percebe que existe muita gente nesse tempo que por causa do futuro, por causa do medo do amanhã, não consegue mais ter paz, não consegue mais dormir, não consegue mais ter alegria no presente, porque está ansioso com medo do futuro, está preso no medo do futuro, no medo do amanhã. Mas o seu futuro está blindado nas mãos do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina a não andar ansioso com coisa alguma. Nós não devemos andar ansioso com coisa alguma. Cada dia basta o seu próprio mal. O
o nosso futuro já está preparado. Eu preciso ter um foco no meu presente, desfrutar de quem Cristo é, mergulhar nele, para que o meu futuro seja glorioso, para que o meu futuro seja glorioso na presença dele, para que eu desfrute de tudo aquilo que ele preparou para mim. O futuro é resultado das nossas ações no presente. Por isso, gaste tempo no seu presente, investindo no seu relacionamento com Jesus. Aleluia. Nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Versículo 11, do capítulo 10 diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E João capítulo 3 também, versículo 16, o texto conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, futuro, eternidade. Deus já proveu isso para nós. Então, queridos, nosso presente, nós temos uma missão de deixar o retrovisor, a sair do retrovisor, a cada vez mais parar de olhar para o retrovisor e olhar mais para o futuro, com santa expectativa. O que Deus tem para nós não está no passado, o que Deus tem para nós está no futuro. As promessas de Deus não estão no passado, elas estão para o futuro. Aquilo que Deus prometeu para você não aconteceu ainda, mas o futuro aguarda. Continua semeando. Aquele que semeia com lágrimas, com júbilo voltará trazendo no braços os feixes. Aleluia. Não desista, olhe para o futuro e declare o que você crê. Eu não alcancei ainda, mas eu sei que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de me suprir, Ele há de me fazer abundar, porque Ele é fiel, eu posso confiar nele. É o que Deus tem para nós. Paulo sabia disso. Paulo falava: me esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu avanço das que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Ou seja, o alvo está no futuro, não está no passado. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que está onde? Em Cristo Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Isso é libertador para nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Então eu não posso perder a esperança. Eu preciso confiar plenamente no Senhor, entender e ter esperança firmada nele. Ele vai voltar um dia para nos buscar, para buscar a sua igreja. A minha fé precisa ser firmada nesta verdade. Aprendemos aqui então que em Jesus nós temos salvação. Amém? E não é uma salvação para o hoje, é uma salvação para a eternidade. Amém? Por último, o que eu e você precisamos para nos tornar parecidos com Cristo é se posicionar mediante a palavra. Posicionar mediante a palavra. Capítulo 10, versículo 19 ao 21 diz: diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado, e enlouqueceu, porque ouvi-lo. Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos dos cegos? Alguns homens entenderam aqui e se posicionaram mediante as palavras de Jesus. Porém outros homens ficaram criticando o que Jesus estava fazendo. Outros homens ficaram só vendo a experiência dos outros. Nos dias de hoje a gente encontra pessoas assim. Nos dias de hoje a gente encontra pessoa que só vive da experiência do irmão, que só vive da experiência, mas não tem tido as suas próprias experiências. Por quê? Porque não tem mergulhado ainda nesse nível de intensidade para que encontre esse lugar no Senhor. Ele nos convida a ir além, Ele nos convida a nos posicionarmos diante da sua palavra. Ele nos convida a dar uma resposta naquilo que nós temos ouvido. Nessa noite Ele nos chama para mais perto. Nessa noite Ele nos chama para um relacionamento de filho para pai, de pai para filho. Ele nos chama a nos aproximarmos dEle ainda mais e nos tornarmos parecidos com Ele, a viver como discípulos de Cristo. Algo que a
que o mundo aguarda, que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Somente um discípulo entende tudo isso que eu falei. Somente um discípulo. Aqui nós vemos aqui, alguns ouviram, quando Jesus libera a palavra, era necessário um posicionamento, assim como hoje é necessário um posicionamento. Eu quero convidar você a se colocar em pé agora. Eu não sei se você já entrou na porta do aprisco de Jesus. Pastor, mas como assim? Eu não sei se você já entregou a sua vida para Jesus. Se existe alguém que não entregou a sua vida para Jesus ainda e deseja fazer isso hoje, gostaria que você levantasse a sua mão. Onde você está, falar: pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus hoje. Não fique com medo, levanta a mão bem alto, eu quero ver você. Eu sei que tem pessoas aqui que em fé desejam viver algo novo do Senhor, desejam experimentar algo novo do Senhor. Talvez você precisa hoje se posicionar diante da palavra de Deus. Talvez durante muito tempo você está com o seu talento parado, você está com a sua vida paralisada, a sua vida espiritual paralisada. Talvez há muito tempo você não tem mais sentido a presença de Deus, se escondendo em cavernas das suas emoções, em cavernas da sua alma. Talvez você tenha sido paralisado pelo medo, pela desistência. O Senhor te chama hoje a um posicionamento, a se posicionar diante da palavra. Você pode hoje falar: Senhor, eu quero correr para o aprisco, eu quero fazer parte do aprisco de Jesus. Talvez você que tem sido apenas um espectador, como foi pregado no domingo passado, alguém parte da multidão, mas ainda não é parte, e você hoje entendeu, fala: Deus me chama, eu quero dar uma resposta à palavra, eu quero fazer parte dos discípulos de Jesus, eu quero ser parecido com Cristo, em tudo que eu fizer. Vem aqui para frente também, queremos orar por você. Não se limite, Deus tem algo para a sua vida hoje, há uma chave que o Senhor deseja girar na sua vida. Você pode sair daqui diferente, você pode sair daqui totalmente envolvido pela glória do Senhor.